Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Pita Educacional. Hoje é terça, é dia de falarmos sobre educação. E vamos continuar a conversar sobre processos avaliativos neste momento de distanciamento social. No vídeo passado, nós falamos sobre a educação infantil. Hoje nós vamos falar sobre esse processo avaliativo com os anos iniciais, tá bom? Então vamos lá. A galerinha do 1º ao 5º ano está começando, né, ali no primeiro aninho, a desenvolver essa autonomia em relação a escolhas, a posicionamentos, a falas no grupo, né, e também a independência na construção do seu processo de aprendizagem, na organização do seu estudo, na execução das tarefas, na compreensão das comandas. Isso requer um auxílio, uma discussão, um entendimento de como isso se dá. Ótimo. Então, vamos guardar essa informação. Passamos para o espaço virtual de aprendizagem. Para eu aprender nesse espaço, vamos pensar na gente antes de pensar nas crianças. Quando a gente está fazendo um curso online, a gente também não tem esse comportamento, não precisa desenvolver essa autonomia e essa independência? Quer dizer, que autonomia é essa? Que horas eu vou estudar? Por que eu vou estudar? Como é que eu vou participar dessas aulas? Como é que eu vou executar essas tarefas? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Como é que eu vou me posicionar no fórum, nos debates, né? Então, existe em mim essa possibilidade de fazer essas escolhas e tomar esses posicionamentos. Existe também uma questão de organização, né, de estudo. Então, eu vou determinar que horas eu vou estudar, por onde eu vou começar, se eu vou assistir novamente ou quantas vezes eu preciso assistir uma videoaula, como é que eu vou fazer as tarefas, como é que eu vou participar de fóruns, como é que eu sento, me posiciono, organizo meu material, esqueço o mundo lá fora um pouco para poder me concentrar nesse estudo. Quer dizer, precisa também de um comportamento de estudo. Por que eu estou falando, antes de mais nada, nesse comportamento? Nós não tivemos tempo, na maioria dos espaços escolares, tempo de ensinar isto para os nossos alunos, de explicar isso, né? Por mais que a gente tenha mandado roteiros de estudo, conversado com a família, está orientando eles nos vídeos, isso é um processo, né? Para a maioria das crianças, a gente foi tudo pego de surpresa, quer dizer, a gente estava tendo aula com a minha professora e de repente ela está aí na tela e a gente está aqui conversando no grupo. Por mais que essa criança seja da geração alfa, tenha já mergulhado em tecnologia, saiba mexer no celular, a gente não está falando de lidar com a tecnologia, mas sim desse comportamento de estudo, de aprendizagem. Isso implica no quê? Nos resultados que muitas vezes a gente espera. Então, eu queria começar a falar sobre isso, porque alguns professores me mandaram essas mensagens. Olha, os meus alunos não participam muito bem das web aulas. A gente coloca toda a classe, mas eu vejo lá a criança quietinha, não conversa, ou não está lá. O que eu faço? Bom, isso é uma relação com essa tecnologia, com essa câmera. Quer dizer, lá na sala de aula, todas as crianças falam? Todas as crianças se sentem à vontade para debater? É a mesma coisa nesse espaço virtual. Como é que a gente pode ir chamando essa galerinha para conversa, né? Então, façam videoaulas em que não necessariamente a gente vai conversar sobre conteúdos, mas para eles treinarem essa fala. Chame pede para eles falarem, contarem alguma coisa do dia, contarem como estão vivendo essa experiência de estar em casa, o que eles fizeram de atividades, de brinquedos, de brincadeiras, o que eles assistiram, para eles começarem a se sentir à vontade a falar, tá? Não espere uma maturidade tão grande assim deles, né? Saberem desligar o microfone, falar na hora certa, prestar atenção, essa concentração que eu quero do adulto. Então, vamos entender que eles também estão nesse momento de adaptação. Isso é importante para a gente ter claro de que
não é talvez a ferramenta não deu certo na minha turma. Olha, tá vendo? Depois, quando acabar tudo isso, olha, melhor nem nunca mais usar isso. Não, a gente não pôde discutir como se faz. Então, se você tá vendo que a sua turma tem dificuldade, para e discute isso com eles. Como é que é a dinâmica dessa web aula? Como é que é a dinâmica dessa participação? Por que tem que desligar o microfone? Por que não? Tá? Processo. Vamos agora às questões de estudo particulares. Então, eu dei orientação para os meus alunos e quero que eles façam a atividade. Como é isso? Como é que é não ter alguém me vigiando para fazer uma tarefa? Como é que eu posso... o que eu preciso saber? Como é que eu posso me organizar para que tenha qualidade? A gente está falando de crianças que ainda precisam de orientação na comanda. Vamos ajudar essas famílias no roteiro? Envia para elas, explica a importância de ajudá-los a encontrar um espaço adequado de estudo, a determinar o tempo, a assistirem a aula, a anotarem as dúvidas, os maiores, a fazerem as atividades, a participarem, né? A terem aquele tempo organizadinho para isso. Em paralelo, faça também uma orientação com eles sobre isso. O que significa estudar sozinho na minha casa, né? Significa que eu vou ter que ouvir a aula, ler o texto, consultar o material, buscar possibilidades, achar caminhos para tirar dúvida. Como é que eu posso tirar dúvida? Com o adulto mais próximo, no fórum, na web aula. Onde que eu posso fazer isso? Mandando e-mail, WhatsApp para o professor, enfim. Que ferramentas você está usando para ele ter esse retorno? Né, para ele se sentir seguro, para quando ele não entender alguma coisa, ele ter um respaldo como ele tem na sala, que ele levanta e vai te perguntar, né? Vamos entender o que significa fazer as tarefas. Agora vamos já começar a entender esse processo avaliativo, né? Muita gente diz assim, se eu colocar um quiz, uns exercícios para eles fazerem, uma tabela, tudo bem eu dar nota para isso? O que vale essa atividade, né? Então, o processo é o mesmo do presencial. Só que aqui tem uma ideia de para que servem esses exercícios de fixação, né? De repetição. Para eu entender como faz, o que é e como faz, né? Vocês já repararam que quando a gente está fazendo um curso online, nós adultos, né? Você acabou de assistir a web aula, você lê os textos e tal, tem lá um quiz ou tem lá alguns exercícios para fazerem. Você pode voltar quantas vezes você quiser para fazer aquilo ali, né? Ele não necessariamente ele conta pontos ou acertos ou essa nota, mas ele te ajuda a fixar e a entender conteúdos que você pode consultar o material, que você pode olhar as coisas. Então, isso é um instrumento que vai me dizer, olha, ele sabe ou ele não sabe, né? Vamos pensar em processo avaliativo? Vamos organizar agora, vamos pensar nesse último bloco. Vamos pensar no nosso planejamento? O que eu quero com esta sequência didática que eu montei nessa semana, nessas aulas que eu estou trabalhando com os meus alunos? Lembra da habilidade? Que tipos de habilidades eu posso trabalhar agora para primeiro a gente desenvolver esse conceito, esta ideia, desculpa, gente, essa necessidade de entender o que é, para que serve, as relações, o diálogo que eu posso ter com isso. Para quando a gente retornar, eu já tenho isso sequenciado e planejado, a gente deixar as habilidades de sistematização, de aplicação, né? Para quando a gente estiver junto. Mas ele acertou, ele foi super bem. O meu medo é ele foi super bem aqui nas atividades online, porque alguém ajudou, e agora quando ele for fazer alguma avaliação sozinho, ele vá mal na mesma atividade. Não é a mesma atividade. Pode ser que sejam habilidades diferentes que eu quero. Outra coisa, se ele tem esse disparate, talvez ele realmente não tenha compreendido o que eu estava trabalhando com ele. Então vejam que, novamente eu insisto que esse processo avaliativo, ele está completamente ligado às habilidades que eu quero desenvolver, o plano que eu estabeleci, a organização que eu promovi, lembrando dos níveis de aprendizagem, né, os níveis cognitivos, do Bloom,
Que atividades eu estou dando para esse menino entender? O lembrar, o compreender, o aplicar, mas também o avaliar, o criar, o analisar, o avaliar e o criar. Onde eu estou criando essa possibilidade? Como é que eu peço retorno para eles? Para que eu possa ter subsídios para olhar e dizer o quanto eles cresceram ou não nessas atividades. Vamos pensar, por exemplo, que eu quero que eles sejam capazes de estimar medidas. Criar essa estimativa, observar. Como é que ele vai me devolver? Ele pode me devolver com um vídeo, ele pode me devolver com um plano, ele pode criar um roteiro para me explicar. Então vejam, o que mais vai me mostrar se eles têm esse retorno é como é que eles lidaram com o que eu ofereci. Os vídeos, os textos, os exercícios e aí sim o retorno. Então, por que não, por exemplo, eu criar um diário de bordo? A cada dia, acabando o que a gente destinou para estudar, por que não esse aluno me contar sobre o que ele aprendeu, o que ele leu, o que ele foi atrás depois, que maneiras ele acha que ele aplicaria isso? Isso vai me mostrar se ele está participando dessa construção ali do processo de aprendizagem dele, se ele assistiu o vídeo, se ele leu o texto, se ele entendeu o que eu falei. Então, num diário, eu posso escrever o que eu sei, o que eu não sei. Ele vai criar esse hábito de falar sobre. Isso é muito legal. Sejam para os pequenos, em forma de desenho, por exemplo, ou sejam para os maiores, já tem esse hábito de sistematizar essa aprendizagem. Isso são ferramentas que podem te dar subsídio para você avaliar esse período. Mas vamos lembrar? Isso faz parte de um processo que começa agora e continua lá, quando a gente voltar. Como é que ele entende que isso tudo vai levar a também outras atividades? Então vamos resumir. Quando a gente fala de anos iniciais e dessa avaliação, cuidado com o que você pede, né? Com o que você exige desse menino. O que você está querendo dele é um comportamento de aprendizagem que ele talvez ainda não tenha, ou é um resultado do que você pediu? O que você está promovendo de atividade só mostra uma cópia, um retorno de alguma coisa, ou realmente faz com que ele pense sobre aquele assunto, né? Vamos falar sobre sistema solar? Me conta o que você sabe. Vai assistir um vídeo. O que você aprendeu? O que você viu? Na web aula, não use esse espaço para simplesmente falar novamente o conteúdo. Use esse encontro para trocarem esses posicionamentos. Os resultados no espaço virtual de aprendizagem são medidos justamente pela participação desse aluno, tenha ele tem idade ou tenha ele uma idade como a gente. Então, vamos enxergar esse processo. Vamos entender e aí, inclusive, conversar com as famílias, se for o caso, de que neste momento a avaliação ela vai ter mais valor se ela for qualitativa, se me mostrar a qualidade desse processo e não a quantidade de acertos. Porque a quantidade de acertos não significa nada, nem no espaço real, nem no espaço virtual, né? Ela pode não necessariamente mostrar o que realmente eu aprendi. Então, pense nisso. Ao promover atividades, ao chamar esse aluno para trabalhar com você, pense em como ele pode te devolver essa participação. O diário de bordo é uma boa ideia, tá bom? Espero ter ajudado vocês em mais algumas dicas aí, né? Então, são sempre pequenas dicas para vocês pensarem em tudo isso que a gente está vivendo. Lembrando que tudo é novo, que todos nós estamos aí vivendo essa transformação. Seja na sociedade, seja no modo de viver, de ver ou até, como estamos vendo aqui, de aprender, tá bom? Bom, você já sabe, se você curtiu, se inscreve no canal, aciona o sininho e conta para todo mundo que às terças-feiras, aqui no canal Pita Educacional, a gente fala sobre educação. E às sextas-feiras, que delícia, é dia de ouvir história e eu dar uma boa dica de literatura, tá bom? Se você quiser conversar mais, se você quiser levar esse diálogo para sua escola, me manda um e-mail, entra lá nas redes sociais,
no Pita Assessoria Educacional. Ou escreve aqui também, deixa seu recado, conta a sua experiência pra gente. Vamos aproveitar esse momento para trocar figurinhas do que deu certo e do que não deu certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.